Nouvelle Vague francesa, um dos mais importantes movimentos de toda a história do cinema. O seu surgimento deve muito ao neorrealismo italiano e o não tão conhecido realismo poético francês, um gênero que também valorizava muito o trabalho dos roteiristas e, em muitos casos, até mesmo mais do que o trabalho do próprio diretor. O curioso é que essa geração, depois que veio a fazer filmes na França, se reuniu em torno de uma revista chamada Cahiers du Cinéma, uma das mais importantes revistas de cinema e de todos os tempos, e no caso, ainda sendo publicada nos dias de hoje. O editor dessa revista, André Bazin, tinha em seu corpo de redatores, de críticos de cinema, pessoas como François Truffaut, Jean-Luc Godard, Éric Rohmer, Claude Chabrol e Jacques Rivette. O curioso é que esses redatores, esses críticos, eles criticavam demais a produção francesa da época. A produção francesa da época era bem diferente do que hoje a gente conhece, entende e percebe como o cinema francês. E eles faziam duras críticas à maneira como os filmes eram feitos na França naquela época. Argumentava-se que os filmes daquela época eram inexpressivos, recicláveis e desvinculados da juventude francesa pós-guerra. Existe uma declaração do François Truffaut que deixa bem claro o que esse movimento buscava. Ele disse o seguinte: o filme de amanhã não será dirigido por servidores civis da câmera, mas por artistas para quem rodar um filme constitui uma aventura maravilhosa e emocionante. Por outro lado, eles avaliavam positivamente e davam valor aos filmes americanos que não eram valorizados anteriormente, e principalmente os produzidos nas décadas entre 1940 e 1950, reavaliando e valorizando a filmografia de cineastas como Alfred Hitchcock, Howard Hawks, Billy Wilder, Anthony Mann e outros grandes nomes do cinema americano daquele período. Partindo de um desafio proposto pelo editor da revista André Bazin, o mesmo sugeriu que, ao invés de seus colegas criticarem a forma como o cinema americano era produzido, propôs aos críticos e editores da revista que dirigissem seus próprios filmes, aqueles filmes que diziam como deveria ser feito. Com essa iniciativa, Claude Chabrol, um dos membros do grupo da revista, realiza em 1958 o filme Nas Garras do Vício, considerado por muitos o precursor do movimento que ficaria conhecido a partir daí como Nouvelle Vague. O interessante é que quando esse filme foi lançado, a revista L'Express anuncia esse nome Nouvelle Vague, que traduzindo do francês seria a nova onda, sendo o nome predefinido para esse movimento, e aclamava-se a nova onda do cinema francês. Já na sequência, no ano seguinte, saem dois filmes que são também bem representativos da proposta desse movimento. Acossado, dirigido pelo Jean-Luc Godard, a partir de um roteiro de François Truffaut, e Os Incompreendidos, escrito e dirigido por François Truffaut. Esses dois filmes saem em 1959 e, de uma certa forma, esses três, Nas Garras do Vício, Acossado e Os Incompreendidos, são os três que, de uma certa forma, consolidam tudo aquilo que depois passou a ser associado ao movimento da Nouvelle Vague. Falando um pouco sobre o que ocorria na França por volta dos anos 40, é bom lembrar das ocorrências ocupadas pelas tropas alemãs em Paris, assim modificando todo o seu contexto social. Para a época, surgia um grande questionamento entre os franceses sobre como sobreviver a uma ocupação nazista e o que realmente isso significava e como afetaria a população francesa. Para os franceses, eles preferiam conservar a ideia de que agiriam como bravos lutadores da resistência. Essa adoração da resistência estava diretamente associada ao desejo francês de esconder um período vergonhoso da sua história. Uma análise intensa da vida cultural da França, no caso do período da ocupação nazista, aborda principalmente o florescimento cultural que sempre foi muito forte, especialmente em Paris. Acontece que os franceses ainda estavam insatisfeitos com a guerra, e foi esse sentimento que acabou afetando toda a população francesa. Ao contrário do que acontecia em outros países, em que se recolhiam com o período da guerra, a França viveu uma intensa movimentação cultural, envolvendo estabelecimentos como cinemas, cabarés ou teatros. Existiam ainda debates filosóficos sobre o movimento que estava sendo vivido, mas nada que ultrapassasse o campo das ideias. Nessa situação, também haviam aqueles que só queriam lucrar com as políticas da ocupação nazista,
Outro ponto que vale a pena ressaltar é o preconceito existente entre os franceses, o que de fato é estranho, pois Paris era a cidade que mais recebia artistas das diversas partes do globo. Alguns artistas nesse momento se dirigiam à Cidade Luz, tanto para expandir sua arte como para se refugiar da guerra. Esta elevação no número de estrangeiros facilitou o fortalecimento das reações antissemitas, acompanhado dos ideais dos regimes fascistas, conquistando não somente a camada popular, como também muitos dos pensadores da época. Entendendo alguns aspectos da capital francesa, como as placas em homenagem à resistência, louvando os embates do período de maio a agosto de 1944, um pouco antes da expulsão das tropas nazistas. A nação francesa só se levantou contra os invasores quando o fim da guerra já era esperado, após o desembarque das tropas aliadas no famoso Dia D, em 6 de junho do ano corrente. E para representar o que acontecia nesse período, é possível entender que a ocupação não deve ser compreendida de forma brutal, violenta ou repressiva. Para os franceses, foi mais um ato que conquistou apoio, estimulando aspectos culturais vistos como legítimos pela sociedade, e assim, descrevendo sua história como um povo que lutou pela cultura e os fatores sociais do país. A Nouvelle Vague foi de grande influência aqui no Brasil com a geração do cinema novo, que de uma certa forma bebeu diretamente da fonte, não só do neorrealismo italiano, mas também da Nouvelle Vague, porque eram cineastas como Glauber, como Cacá Diegues, como Leon Hirschman, eram cineastas que discutiam cinema. E aí tem um grande diferencial também no movimento da Nouvelle Vague. Todos os cineastas entendiam de cinema profundamente, escreviam, teorizavam sobre cinema, e isso marcou muito o movimento. Seduce me once again.